No terceiro domingo, semana passada, nós falamos sobre Isaías capítulo 11. E hoje nós vamos terminar dando um salto nos capítulos de Isaías e falando sobre Isaías capítulo 61. E como os textos de Isaías a gente celebra, a gente usa na igreja, a gente usa nas cantatas, a gente usa nos nossos devocionais de advento em casa, nos nossos cultos domésticos de Natal. Mas como esses textos foram falados 700 anos antes do nascimento de Jesus. E a nossa pergunta inicial é como esses textos foram originalmente entendidos pela comunidade judaica, pelo povo judeu, sobre um Messias judeu, sobre um rei judeu, que viria para salvar aquele povo da sua situação. Claro, todas as semanas nós temos feito a aplicação de como a igreja tem entendido e como os autores do Novo Testamento também entenderam esses textos. Mas é muito, muito, muito importante a gente olhar para como esses textos têm camadas de interpretação, têm anos de interpretação, têm séculos de interpretação, e a gente não pode ignorar isso. Isso enriquece a nossa história, isso enriquece o nosso entendimento, a gente perceber como que... Eu sempre tenho dito isso aqui, vou repetir, para quem nos visita. A palavra de Deus é tão rica e tão poderosa, que é como ela tem vários níveis de entendimento e de cumprimento ao longo da história. É como se a gente olha uma cadeia, eu não sei quem já foi no Chile, ou quem já foi nos Alpes, na Europa, ou em alguma região montanhosa. Quando você olha para essas montanhas com neve e tal, de longe, parece que é tudo uma coisa só. Parece que elas estão na mesma distância, parece que elas estão uma do ladinho da outra. Só que se você tem aqueles programas lá do não sei o que, visto de cima, que o avião, o helicóptero vai filmando e tal, quando você vai vendo realmente como a coisa chega, você vê que não é tão perto, que às vezes tem quilômetros de distância, que são longe uma da outra, mas você, ao longe, parecia tudo uma coisa só. A profecia bíblica é muito parecida com isso. Quando a gente olha de longe, parece que ela está no mesmo nível temporal. Só que a gente vai descobrindo com o passar da história que essa profecia tem diferentes tempos e momentos de cumprimento. E ela vai se cumprindo ao longo da história e ampliando o nosso entendimento de como esse texto deve ser entendido e como esse texto deve ser recebido. Como eu disse, lá em Isaías 7, surge a figura do Emanuel, o Deus conosco. Em Isaías 9, fala sobre o menino que nasceu e que seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o príncipe da paz. Isaías 11, o ramo do tronco de Jessé, aquele que seria o descendente de Davi. E o último agente que aparece no livro de Isaías, o último agente divino, da obra de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus que aparece em Isaías, se encontra no famoso capítulo 61 de Isaías. E nós vamos ler juntos. Você pode ler aí na sua Bíblia, nós vamos ler aqui na Nova Versão Internacional juntos. Vamos lá? Isaías 61, o capítulo inteiro do 1 ao 11. Pode passar, por favor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E em vez da humilhação, ele regozijará na sua herança, pois herdará a porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor.
A minha alma regozija-se no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Esse trecho não está mais no contexto original que a gente vem conversando nas outras semanas. A gente tem falado sobre os 3 livros de Isaías, né? Que provavelmente, o texto de Isaías, o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 66, eles cobrem uma grande porção de tempo, muito grande, para que uma pessoa só fosse viva para escrever tudo aquilo. Então, os estudiosos entendem que Isaías tem 3 pessoas, 3 autores que escreveram. Um Isaías original, um segundo Isaías e um terceiro Isaías. Não que eles chamassem Isaías, né? Mas eles escreviam como o profeta Isaías, na mesma chamada e na mesma vocação de Isaías. E até aqui a gente falou do primeiro Isaías, num contexto pré-exílico, num contexto que o rei da Assíria, semana passada eu falei todos os nomes do rei da Síria, o último deles foi Senaqueribe, estavam ameaçando Israel no norte, as 10 tribos do norte. Estavam ameaçando Damasco, e depois se voltaram contra Jerusalém. E Deus disse que eles não destruiriam Jerusalém. E eu até contei aqui, né? Semana passada a Bíblia nos conta que, miraculosamente, 185 mil soldados assírios amanheceram mortos. E o exército assírio, que era o exército mais poderoso da terra, bateu em retirada e não conseguiu invadir Jerusalém. Só que Isaías, do capítulo 40 ao 55... está dentro de um outro contexto, quando o povo de Judá não foi levado pelos assírios, mas foi levado pelos babilônios. E passaram pelo exílio babilônico, foram tirados de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, foi queimada, a Arca da Aliança sumiu, provavelmente foi derretida, o templo foi destruído, as casas foram destruídas, muita gente foi morta, muita gente foi espalhada. E o povo de Israel, o povo de Judá, ficou 70 anos no exílio babilônico. E o terceiro Isaías, que é do capítulo 56 até o 66, que é onde nós estamos agora, fala de um contexto da volta do exílio. Lembre-se que eu disse para vocês, Israel, as 10 tribos do norte, foram levadas para o exílio assírio e nunca mais voltaram. Eles nunca mais existiram como povo. Eles deixaram de existir como povo. O povo de Judá foi levado, mas havia uma promessa sobre o descendente de Davi, sobre a casa de Davi. Então Deus traz de volta o que a Bíblia chama de remanescente fiel, aqueles que preservaram o coração. E agora esse contexto de Isaías 56 até o 66, fala desse contexto pós-exílico. Aí você fala, como é que o pessoal sabe disso? Os estudiosos analisam o vocabulário, o tom do discurso, a teologia dos discursos, e o próprio texto traz datas históricas para a gente se alinhar. E o que Isaías 56 e 66, o terceiro livro, fala? Basicamente fala na transformação. Agora olha que loucura, hein? De Sião. Sião era um monte na cidade de Jerusalém, onde ficava o templo. Só que o templo foi destruído, só tinha ruínas. O templo de Salomão foi destruído. Só que Isaías agora, o terceiro Isaías, começa a profetizar que Jerusalém, essa que está destruída, essa que não tem templo, essa que não tem muro, essa que as coisas estão todas derrubadas, vai ser transformada numa capital internacional. E todos os povos vão fluir para Jerusalém, vão subir a Jerusalém, para adorar o Senhor e para viverem a sua vida. Você fala, que loucura. Uma cidade em ruínas, uma cidade... É como se a gente falasse hoje, qualquer lugar, infelizmente, né, na Síria, que as cidades estão destruídas, arrasadas, em vários lugares hoje no mundo, de guerras, inclusive em próprio Israel, né, no próprio território de Israel. E você fala, agora esse lugar vai ser a capital do mundo. Todas as nações vão vir aqui para ver essa cidade. Você fala, que loucura, vão ver o quê? Não tem nada, está tudo destruído. Mas Deus, profeticamente, através de Isaías, fala que essa cidade será transformada na capital internacional. E mais do que isso, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Yahweh, o Deus Jeová, o Deus de Israel, vai morar nessa cidade. Ele vai habitar nessa cidade. E por isso todas as nações irão até Jerusalém. E aí, Isaías 61 ecoa esse tema,
e apresenta para nós essa figura desse agente de Deus sobre o qual o Espírito do Senhor está sobre. Eu não sei se todos sabem, mas a palavra Cristo, ou a palavra Messias, significa justamente isso, o ungido. E o que é a unção? No Antigo Testamento, a unção era o derramar de óleo, de azeite, na cabeça de alguém específico, para que isso simbolizasse que essa pessoa estava sendo comissionada por Deus para uma tarefa específica. Quem era ungido no Antigo Testamento? Reis. A gente se lembra, acho que a maior cena de unção no Antigo Testamento é a unção de Davi, quando o profeta Samuel joga óleo na cabeça de Davi, o menor dos seus irmãos, o menor da sua casa, e Deus joga óleo Samuel joga óleo, a mando de Deus, na cabeça de Davi. Os profetas eram ungidos. E os sacerdotes também eram ungidos. Desde Arão e todos os seus descendentes, o irmão de Moisés, e todos os seus descendentes, sacerdotes, sumos sacerdotes, recebiam o óleo sobre a sua cabeça para dizer: você está separado, você está comissionado para essa tarefa. Isaías 61 fala dessa figura que vai receber esse óleo. E esse óleo torna a pessoa ungido, ou o escolhido, o Messias. Messias significa ungido. E aí, a gente olha, tem duas perguntas que a gente faz nesse texto. Quem que é essa figura que Isaías 61 fala? E aí, cá entre nós, a gente que gosta de spoiler, que já leu a Bíblia, a gente já sabe que no Novo Testamento, Jesus, em Lucas capítulo 4, entra na sinagoga, e ele lê justamente esse texto, e ele diz: essas palavras se cumpriram hoje diante de vocês. Aí se eu perguntasse, quem é essa figura? Todo mundo que foi na escola dominical, bonitinho, bom aluno, que quer uma estrelinha no nome, vai dizer Jesus. Só que lembre-se, até chegar nessa leitura na sinagoga em Cafarnaum, passaram-se mais de 700 anos. Como que as pessoas entenderam durante esses 700 anos quem era essa figura? Quem era essa pessoa? Quem era esse? E eu vou falar de novo. Você está voltando do exílio agora. A tua cidade está completamente queimada. Graças a Deus a gente não sabe o que é isso. Sua cidade está completa. A gente passou um final de semana que deu uma chuva e derrubou tudo e acabou. A gente já ficou desesperado. Você imagina a cidade inteira queimada, destruída, acabada. E aí você fala assim: não, meus irmãos, fiquem tranquilos. Daqui a 700 anos, Deus vai trazer alguém para nos salvar. Você fala: 700 anos? Eu quero construir minha casa. Eu quero ter onde morar. Eu quero o templo do Senhor. Então, não é possível que só Jesus... Claro que Jesus é tudo nesse sentido, mas não é só o entendimento de Jesus. Como é que isso foi construído? E a segunda pergunta é: o que essa figura vai fazer? O que essa figura vem para fazer? Então, a gente vai responder rapidamente essas duas perguntas. Primeira pergunta: quem que é essa figura de Isaías? Não sei se você prestou atenção, ninguém apresenta, ele fala por si mesmo, nos 3 primeiros versículos. Ele fala por si mesmo, ele exige a nossa atenção despretensiosamente, mas ao mesmo tempo ele fala com autoridade. Ele fala com alguém que sabe que tem uma tremenda importância, uma tremenda autoridade. Agora, se não é Isaías que está falando, quem é que está falando? Aí a gente tem 3 opções, e eu já disse aqui: ou um sacerdote, ou um rei, ou um profeta. E as 3 opções são viáveis. Alguns entendem que era o rei davídico que viria, o rei descendente de Davi. O problema é que parece que é meio forçado você dizer: não, esse aqui é o descendente de Davi. Por quê? Porque o texto não diz nada, como disse nos outros, que esse governante ocuparia um lugar, essa pessoa ocuparia um lugar de governo, ocuparia o trono, teria autoridade política. Tudo que fala que esse personagem vai fazer parece mais alguém que proclama. No mundo antigo usava a palavra arauto, aquele que anuncia, aquele que proclama, do que um rei que tem poder para executar. Então parece que não é um rei. Algumas pessoas falam: não, talvez seja um sacerdote que tenha ligação com o servo de Isaías 42. Depois na sua casa você pode ler o texto de Isaías 42, tem muitas ligações com Isaías 61. Ou o servo sofredor, de Isaías 53 e de Isaías 48.
Parece que o servo sofredor vai lidar com os oprimidos, vai alcançar os prisioneiros e vai trazer o favor de Deus. Só que há várias diferenças aqui e parece que a gente não pode dizer também que é a mesma pessoa. Por quê, né? O servo sofredor, o próprio nome diz, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ter momentos de agonia. Isaías 53 fala sobre isso. Essa figura de Isaías 61 em nenhum momento diz que ele vai sofrer, em nenhum momento diz que ele vai padecer, diz que ele vai trazer o favor do Senhor. Então a gente também não tem como dizer que é um sacerdote. E aí parece para nós que a figura tem uma ligação com o ofício do profeta. A gente acha que profeta é falar o futuro, né? Isso aí são sensitivos que vão no programa da Sônia Abrão, nos programas da tarde aí, sensitivo que dá as previsões. Essa época do ano está lotado os programas da tarde, né? Com essas figuras furadas aí da nossa fauna brasileira. Então, o profeta não é aquele que fala o futuro. O profeta é aquele que anuncia os pensamentos de Deus. É aquele que anuncia o que está no coração de Deus. É aquele que anuncia como Deus enxerga a situação. E aí nós vemos pela história da Bíblia, pela nossa história, que vários momentos a gente achou que estava tudo bem, e Deus fala, gente, não está tudo bem, olha como eu enxergo a situação. Eu vejo E às vezes a gente acha que está tudo mal, e Deus está dizendo, não tudo está perdido, olha como eu vejo com esperança, olha como eu vejo de outra forma. Então o profeta é alguém que enxerga o que Deus enxerga, fala o que Deus quer que fale, ouve o que Deus está falando. E aqui parece que tem a ver com isso, porque várias vezes fala sobre proclamar, 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 proclamar. Então parece que a gente deve entender como esse mensageiro profético. De novo, não que fala do futuro, mas de alguém que fala do que Deus quer que fale. E o que esse agente está pregando? Ele está pregando o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O que é o ano do favor do Senhor? E aqui todos os comentaristas bíblicos dizem que Isaías está fazendo uma alusão ao ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? O ano do jubileu nem sempre foi celebrado, aliás, a maioria das vezes não foi celebrado, porque é uma coisa que vai contra a nossa natureza carnal. Lá em Levítico, quando Deus estabeleceu a lei de Moisés, Deus colocou uma lei que a cada 50 anos, depois de 7 ciclos de 7 anos, 49, no 50º ano, as dívidas deveriam ser perdoadas. As terras que foram perdidas deveriam ser devolvidas, foram perdidas por dívida, foram perdidas por algum esquema, alguma coisa, deveriam ser devolvidas aos senhores originais. E os escravos deveriam ser libertados. Já ficou claro por que esse ano não era celebrado, né? As pessoas não queriam fazer isso. Ninguém queria perdoar a dívida, ninguém queria devolver terra e ninguém queria libertar escravo. Mas a lei de Israel dizia, a cada 50 anos vai acontecer isso. Por que deveria acontecer isso? Para haver justiça sobre a terra. Para haver equidade sobre a terra. Para que as pessoas tivessem uma vida sem opressão. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. E aí, Isaías está dizendo, que essa figura está dizendo sobre si, né? Através do profeta Isaías. Eu fui ungido pelo Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para proclamar o ano do jubileu, o ano do perdão, o ano do favor do Senhor. E aí, se a gente parar para pensar, o ano do Senhor já tinha acontecido na vida deles de alguma forma. Esse pessoal voltou para a sua terra. Esse pessoal que estava longe de casa. Esse pessoal que estava exilado. Esse pessoal... A gente tem algumas músicas no cancioneiro brasileiro dos últimos 50 anos de pessoas que foram exiladas do Brasil. E que cantam sobre a saudade do Brasil, que cantam sobre como eles gostariam de estar no nosso país. De como eles queriam voltar para casa, como eles queriam estar em casa. Quando esse povo saiu de Israel, de Judá, o coração deles se entristeceu. Tanto que tem um salmo que diz, o povo da Babilônia pedia para que nós cantássemos os salmos de Jerusalém. E eles disseram, como nós vamos cantar os salmos de Jerusalém em terra estranha? Em terra estranha a gente não canta o cântico do Senhor.
Em terra estranha a gente não experimenta a graça do Senhor. A gente só experimenta isso quando a gente volta para casa. E quando esse povo volta para a sua terra, por isso que, olha a ligação desse povo com a terra. Isso explica muito da guerra de hoje. Isso explica muito da situação atual. Quando esse povo volta para a sua terra, de alguma forma eles já estão experimentando o ano do jubileu. Eles voltaram. Tanta gente não voltou, mas a gente voltou. A gente está aqui. Está destruído? Tá. Está queimado? Tá. Está sem muro? Tá. Está sem templo? Tá. Mas a gente está aqui. É a nossa terra. É a nossa terra. Então eles já estavam vendo isso começar a se cumprir. E aí quando a gente lê, né, o texto, isso vai ficando claro para nós. Olha, quando diz assim, ó, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna. Eterna. Só que veja, ao mesmo tempo, o povo sempre continuou oprimido. Os assírios tinham sido destruídos, os babilônios já tinham passado, e agora o povo estava debaixo do domínio persa. Aí os persas vão passar, vão vir os gregos. Os gregos vão passar, vão vir os macedônios. Os macedônios vão passar, vão vir os romanos. Eles sempre vão continuar debaixo de uma opressão. Mas o texto está dizendo, olha os verbos. Todos anunciar boas novas, proclamar o ano aceitável. E aí ele fala, aí a pergunta que a gente faz, né? Quais são essas boas novas? Que boas novas são essas? Que notícia é essa? A palavra boas novas no grego é evangelho. De onde vem a palavra evangelho? Que significa boas novas. Quais são as boas notícias? Eu costumo dizer que tem gente que prega um evangelho que é qualquer coisa menos boa notícia, né? A pessoa fica mais amarrada do que sem o evangelho. Ela tem tanta coisa para cumprir, tanta regra para fazer, tanta autorização para pedir. Não pode dar um espirro sem autorização de alguém, sem cobertura espiritual, sem maldição, sem um devorador, sem isso, sem aquilo, que isso não é evangelho. Isso não é boa notícia, isso é uma má notícia. A boa notícia é você ficar livre desse tipo de gente e desse tipo de doutrina. Mas qual é a boa notícia que esse servo vem anunciar? Que esse profeta vem anunciar? E aí fica muito claro para nós que é o rei dos reis vai vir morar na nossa cidade. Deus vai vir morar conosco. Deus vai vir habitar no meio de nós. E aí o povo, imagine você, olha aquele filme do Will Smith lá, Eu Sou a Lenda, tudo destruído, assim, tudo acabado, aquela cidade destruída, e pensa, que rei que vai vir morar aqui? Que Deus que vai querer vir morar nessa cidade? E ele está anunciando, essas são as boas novas, as boas notícias, libertação, perdão, esperança para os pobres, esperança para os que estão com o coração quebrado, esperança para os que estão cativos, esperança para os que estão prisioneiros, esperança para os que estão enlutados. E a gente acha que pobre, a gente foi ensinado que pobre é quem não tem dinheiro. E a gente esquece que a gente precisa entender que pobre muitas vezes é quem tem muito dinheiro. Porque a Bíblia não fala de pobre só financeiramente, a Bíblia fala muito mais de pobres de espírito. Pessoas que não têm a graça de Deus, que não sabem desfrutar da vida de Deus, pessoas que não sabem amar o próximo, pessoas que não sabem cuidar da criação, pessoas que não sabem viver no mundo que Deus criou com aquilo que Deus deu. E aí ele diz que ele vem para trazer uma boa notícia para os pobres, para trazer salvação. O que está sendo oferecido para os pobres? A poesia, né, esse poema fala restauração, renovação, reversão, ou seja, aquilo que aconteceu, nós vamos reverter, Deus vai reverter. Os que estão com o coração quebrado vão ser curados. A gente cantava uma canção antigamente, né, quem lembra nos anos 80, não ia falar assim, os cativos, os feridos de alma são curados. Lembram dessa? Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. O mesmo Espírito, pois o Espírito de Deus está aqui. Gravação lá do Koinonia, no CD Adoração 4. Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90.
A gente cantou tanto essa canção, é exatamente isso, né? Uma mudança radical na condição espiritual, na condição social. A salvação que Deus vem trazer, que é completa. E aí a segunda sessão, a partir do versículo 8 a 11, começa a explicar o que vai acontecer com as pessoas quando isso acontecer. E aí diz, né? O próprio Deus dizendo, é uma conversa, fala primeiro o profeta, depois fala Deus. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E aí no versículo 10 veio uma explosão de louvor de novo do povo. Claro, diante da graça de Deus, o que a gente pode fazer? Senão agradecer. Meu irmão, o convite para você nesse último culto nosso nesse ano é diante da graça de Deus. O que a gente pode fazer senão agradecer? Às vezes a gente está vendo as ruínas, às vezes a gente está vendo a nossa vida desconstruída. Eu sei que tem gente aqui que está vendo o seu casamento, o seu relacionamento com os filhos, relacionamento com o irmão, com o pai, com vó, destruído. A vida financeira destruída, a vida profissional destruída. Mas Deus diz que Ele vai derramar sobre nós graça, outra vez graça, para reconstruir, para curar, para sarar. E diante disso, nosso coração se alegra. O versículo 10 diz, é grande o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com veste da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Olha que lindo, eu quero até ler esse parágrafo aqui para vocês, a gente já está caminhando para o final. Quer ver? Eu quero ler esse versículo aqui, olha só. A salvação que esse Messias ungido, misterioso fará. Fará todas as coisas novas. Olha as coisas novas que Ele vai fazer e tem feito. Um novo espírito, uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, um manto de louvor em vez de um espírito de desespero. Uma nova vitalidade, uma nova tarefa, uma nova aliança, um novo lugar no mundo, um novo conjunto de roupas, né? Ele vai trocar nossa roupa e vai nos dar vestes de alegria e vestes de louvor. E um novo futuro. Meu irmão, o que Deus quer nos dar como igreja do Senhor é isso, o novo. O novo. O novo. Ele quer trocar as nossas vestes, Ele quer trocar o nosso futuro, Ele quer trocar a nossa tarefa, Ele quer trocar o nosso coração quebrado, Ele quer fazer em Jesus, em nós, através de Jesus, a sua salvação. E aí eu quero encerrar dizendo como que Jesus aplicou isso para ele. Primeiro que, entre o período de Isaías e a vinda de Jesus, é o período chamado judaísmo do segundo templo. Porque havia a reconstrução de um novo templo, que é o templo dos dias de Jesus, reformado por Herodes. E dentro dessa comunidade nós conhecemos várias coisas hoje, porque há 70 anos atrás foi descoberto em Qumran, nas cavernas, milhares de manuscritos preservados pela condição atmosférica daquelas cavernas. Além dos textos bíblicos, tinha textos dessa comunidade. E essa comunidade era uma comunidade que esperava um Messias e queria que ele viesse para destruir os inimigos e trazer o seu reino para Israel e para Judá. E quando a gente lê o comentário deles de Isaías 61, eles estão lendo isso, falando, isso não aconteceu lá atrás, isso ainda vai acontecer. O ano do Senhor ainda não foi proclamado na sua totalidade, nós ainda aguardamos o ano do Senhor ser proclamado. Eles começam a ler o que a gente chama, Isaías 61, pelas lentes escatológicas, pelas lentes do fim dos tempos, por aquilo que ainda vai acontecer. E aí a gente chega no texto de Lucas capítulo 4, quando Jesus entra numa sinagoga em Cafarnaum, pega o rolo de Isaías e lê esse rolo e diz, isso se cumpriu sobre mim. Jesus leu o texto quase que igual o que a gente leu. Só que Jesus fez uma coisa pequena, mas muito grande. Onde ele parou no texto. Ele leu, e aí diz assim, né? O texto diz, para proclamar o ano aceitável e a vingança do nosso Deus. Para proclamar perdão para nós e vingança para os outros. Jesus não falou a parte da vingança. Você pode ler lá em Lucas capítulo 4. Ele fala para proclamar o ano aceitável do Senhor e ele para.
E aí os judeus na sinagoga falam, continua. Quando que ele vem destruir Roma? E ele não continua. E ele diz, isso se cumpriu diante dos olhos de vocês. Que interessante, né? Tem um estudioso bíblico chamado Kenneth Bailey, ele fala assim, o leitor espera totalmente que Jesus tente agradar. Ele poderia oferecer uma palavra de encorajamento, ele poderia acrescentar vários comentários cautelosos, mas ele não faz nada para tentar moldar a sua mensagem de acordo com a agenda deles. Em termos audaciosos e intransigentes, Jesus anuncia o seu ministério. Ele sabe que a sua versão editada do texto de Isaías 61 provocará profunda raiva, e é um risco que ele está disposto a correr. Sabe por quê? No ministério de Jesus, as coisas começaram a acontecer. Jesus curou os doentes. Jesus trouxe libertação para os endemoniados. Jesus proclamou a graça de Deus. Isso aconteceu. Mas mais do que tudo isso, Jesus proclamou uma salvação que ninguém poderia fazer. Ele trouxe salvação sobre o pecado. Ele trouxe salvação sobre a morte. Ele trouxe a vitória sobre todos os inimigos de Deus. Ele não veio nos libertar da doença só. Ele veio nos libertar da maior doença de todas, que é o pecado dentro de nós. Ele não veio só melhorar as nossas finanças. Ele veio nos libertar e nos trazer salvação e vida com Deus. Algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E aí eu quero encerrar com uma perspectiva de um grande autor estudioso que eu amo, chamado N.T. Wright, bispo anglicano. O Wright diz o seguinte: entre o fechamento do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, se passam em torno de 490 anos. 490 anos são as chamadas 70 semanas de Daniel. São 70 semanas vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Lembre-se que a gente está falando de 7 são jubileus, a cada 49 anos. 49 vezes 10, que é um número de perfeição, um número de grandeza. Deus está dizendo o seguinte: quando Jesus vem, Ele é o jubileu dos jubileus, Ele é a salvação da salvação, Ele é o perdão de todos os perdões. Jesus vem 10 vezes 49, 490 anos depois, para dizer que Ele é a salvação perfeita, o perdão perfeito, a graça de Deus perfeita sobre nós. No Natal nós celebramos a vinda de Jesus, provavelmente não no dia 25 de dezembro, mas isso não nos impede de agradecer, de celebrar a graça de Deus que foi dada a nós, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, o privilégio de recebermos perdão, não das nossas dívidas. Perdão de dívida é muito legal, mas Jesus nos perdoou, Jesus fez o Pai nos perdoar da dívida maior de todas que a gente não podia pagar, que era a dívida do pecado que pesava contra nós. Se você aqui hoje ainda não recebeu essa graça está disponível para nós, essa graça está disponível para você. Que nesse Natal você celebre esse jubileu, essa salvação, esse Espírito que foi derramado sobre Jesus de forma perfeita, e que Ele distribuiu para nós, e que Ele derramou em nós, e Ele proclamou para nós o ano da graça do Senhor, o ano do favor do Senhor. E nós vivemos nessa graça e nesse perdão, sabendo que agora nós temos paz com Deus. Amém? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, chamar o pessoal do louvor aqui. A gente vai cantar uma canção bem simples e pequena, para encerrar essa celebração, encerrar o nosso ano como igreja. E eu quero que você peça para o Senhor te tocar com essa graça. Eu quero que você, nesse finalzinho dessa celebração, ofereça a sua vida para o Senhor. O seu próximo ano para o Senhor, o ano da sua família para o Senhor. Eu quero te desafiar a ter uma oração corajosa de dizer: Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos do Senhor para mim. Eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os planos do Senhor para a nossa família. Eu quero viver debaixo da graça do ungido, do Messias, daquele que veio trazer a proclamação de salvação e do ano aceitável do Senhor. Do ano da salvação, da alegria. Com seus olhos fechados, da mesma forma que o texto faz, que o seu coração exploda numa canção de louvor e de alegria,
e de ações de graças. Se você puder não pedir, você puder agradecer pela graça do Senhor que te atingiu e que me atingiu, de uma forma que eu e você não poderíamos merecer. É graça, é graça, é graça. Que a gente olhe para trás e diga: sobre a minha vida é a graça, sobre a minha família é a graça, sobre as ruínas que ainda estão aqui é graça do Senhor que vem reconstruir todas as coisas, do Deus que ainda virá colocar todas as coisas no seu devido lugar, e um dia Ele reinará no meio de nós, e todas as nações estarão diante dEle, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus juízos. Rei das nações, quem não temerá o teu nome, quem não vai te glorificar? Porque todas as coisas que o Senhor faz são justas, e os teus atos são atos de misericórdia.